lubrificação, por exemplo. Parece piada. Olá, eu sou a Suzana do Como Eu Vou, Como Você Vai? Aqui eu falo sobre carro, moto, bicicleta, tudo que leva a gente de um lugar para o outro, para ficar mais fácil de você escolher o que funciona para você. Se você gosta desse assunto, deixa seu joinha e se inscreve aqui no canal para você poder acompanhar. Famosa ela, né? A manutenção preventiva. O pessoal diz que a gente precisa fazer, que senão perde a garantia, pipipi, popó. E aí a gente chega com o carro ou com a moto na concessionária pra fazer a dita coisa da revisão. Aí o cara chega com aquela ordem de serviço do tamanho do planeta, a gente olha pra aquele preço e quase cai de costas, que é muitas vezes muito superior ao que estava escrito no site, que seria, na verdade, o valor de revisão do carro ou da moto. Acho que todo mundo que já teve um carro ou moto que estava em período de garantia já passou por alguma coisa parecida. Ok, mas como é que a gente consegue manter tudo isso em dia? Sem esquentar a cabeça e nem esquentar o bolso. Então aqui, 3 passos para você seguir para você não ser engambelado na sua próxima revisão. E, é claro, isso não é tudo, então eu convido vocês aqui a deixar aqui nos comentários mais dicas e ideias que vocês tenham para conseguir deixar essas manutenções e revisões um pouco mais confortáveis, tanto para o bolso quanto para a tranquilidade da gente. Escreve aqui nos comentários, aposto que todo mundo vai conseguir aprender mais com isso. O primeiro deles é você saber fazer a revisão durante a garantia. A garantia que vem junto com os veículos que a gente compra é importante a gente manter, porque afinal, se acontecer um chabu muito forte, a garantia cobre. É melhor ter esse apoio do que não ter. Então é melhor acabar morrendo mesmo fazendo aquelas revisões que são obrigatórias para poder manter a garantia. Na minha bike elétrica, por exemplo, eles trocaram o motor e boa parte da elétrica durante a garantia. Ia ser bem ruim se eu tivesse que pagar isso do meu bolso. Mas não significa que você tem que topar tudo que eles te falam na concessionária. Os itens que são obrigatórios para poder manter a garantia estão todos descritos no manual. Então você pega o manual, você abre ele e vai estar descrito lá. Em tal quilometragem, são esses itens que são obrigatórios. E aí, tudo que for fora daquilo que o cara da concessionária falar para você fazer, você tem que perguntar item a item para ele te explicar por que ele está fazendo aquela manutenção. Porque aí tem muito item, pode ser que você não queira. Item de segurança é bom geralmente a gente topar. Por exemplo, se o cara chegar e falar, nossa, o rolamento da sua roda direita dianteira não tá bom. Ele pode acabar dando problema, pode acabar travando a roda. Tipo, por favor, troque o rolamento da minha roda, sabe? Esse é um tipo de coisa que é realmente problema de segurança, vale a pena trocar. Agora, tem algumas outras coisas que não vale. Por exemplo, alinhamento e balanceamento. É muito comum o pessoal colocar isso na revisão, porque realmente, assim, na época da revisão, costuma ser mais ou menos a época de você fazer um alinhamento e balanceamento. Só que esse serviço na concessionária costuma ser super caro. Você consegue fazer esse mesmo serviço em vários lugares por aí, pagando muito menos, e se você fizer esse tipo de serviço em outro lugar, não mexe na garantia. Então não tem problema, você pode acabar economizando uma grana. Eu já vi concessionária cobrar R$400 por alinhamento e balanceamento. Tipo, não faz o menor sentido. Então, não precisa fazer isso na concessionária. Às vezes eles também colocam alguns itens que são completamente... Kit de lubrificação, por exemplo. Parece piada. Às vezes os caras colocam lá centenas de reais pra você pagar por um kit de lubrificação. Eu vou deixar aqui no izinho um vídeo do pessoal do Autopapo falando a respeito disso. Então a gente tem algumas categorias de serviço aqui que a gente precisa ficar esperto durante uma revisão. O primeiro deles é itens obrigatórios descritos no manual. Esse precisa fazer, esse não tem escapatória, você faz. E inclusive esses geralmente são os serviços que o site coloca o preço. O preço que a gente costuma ver no site da montadora costuma ser a revisão só com os itens obrigatórios. E aí depois vai ter esses itens que são meio opcionais, assim, que são muitas vezes itens que você pode fazer por fora, como alinhamento e balanceamento. E aí esses você não faz na concessionária, mas você faz por fora. E aí tem alguns que são simplesmente irrelevantes e que você não precisa fazer na concessionária. Tipo o tal do kit de lubrificação. E aí, uma vez que você saiu da garantia, você não precisa mais fazer revisão em concessionária, não faz diferença nenhuma. Arranja um mecânico bom que vai conseguir seguir o que está descrito no manual e manda ver. Se você arranjar um mecânico bom, vai ser tão bom quanto por uma fração do preço. E aí aqui a gente vem para o segundo ponto. 2. É importante você entender o que está sendo feito. Nada vai te dar mais segurança no momento desse do que você saber o que está acontecendo. Então você tem lá sua bike, sua moto, seu carro, você leva ele para revisão e quando você chega lá, você pergunta tudo. Você pergunta dos itens obrigatórios, você pergunta dos não obrigatórios. Vai ter lá, sei lá, limpeza de vela. Pergunta, por que precisa limpar a vela?
Ah, não sabe o que é uma vela? Pergunta o que é uma vela. Faz o cara te explicar. E aí, todo mecânico sério vai saber te listar item a item e te explicar por que cada um é necessário. E aí, você sabendo do que é feito, você vai poder ir acompanhando aos poucos, você entendendo mais do assunto, e assim você consegue cada vez mais criar um conhecimento em volta para você poder opinar no que está sendo feito. O legal da gente saber sobre o processo é que aí nosso céu é o limite para a gente conseguir deixar esse processo cada vez mais barato e mais confortável. E terceiro, mantenha o histórico de tudo, de preferência com o mesmo mecânico. Muitas vezes a gente subestima a importância da gente manter histórico das coisas. Vou dar um exemplo aqui. Meu azulão, não um tempo atrás, estava com a direção tremendo quando chegava numa determinada velocidade. Aí eu pensei, sei lá, deve ser um problema de balanceamento, né? Vou levar para dar uma olhada. Na hora que eu cheguei lá, precisava trocar o disco de freio, porque afinal o disco de freio estava torto. Provavelmente por causa de algum buraco, alguma coisa assim. Já estava na época de trocar os discos de freio de acordo com o manual, aí eu já peguei e troquei todos eles. Pouco depois tinha uma revisão para ser feita nele na concessionária, levei ele na concessionária e aí veio na lista: precisa trocar os discos de freio. No que eu podia chegar e falar: gente, os discos de freio estão novos, não precisa trocar, porque afinal eu fiz a manutenção dele faz pouco tempo, tá aqui o histórico, tá aqui o descrito que eu acabei de fazer. Aí o pessoal da concessionária falou: beleza, não vamos trocar então, já que você já fez a manutenção. E aí eu economizei muito dinheiro, porque afinal você trocar disco de freio no cara que vende pneu e você trocar disco de freio na concessionária tem um abismo de preço de diferença. E aí, se eu não tivesse aquele histórico de manutenção bonitinho, eu provavelmente ia ter que ter morrido uma grana em disco de freio novo na concessionária. Você saber o que foi trocado e quando foi trocado vai te ajudar a conseguir conversar com o seu mecânico sobre o que realmente precisa ser trocado. Você vai poder perguntar para o seu mecânico por que precisa trocar essa peça, porque afinal você acabou de trocar no ano anterior. Precisa mesmo? Ela realmente está desgastada? E aí você conversa com ele. Pode ser que não precise, pode ser que ele achou que não tinha sido trocado. Então esse histórico é importante. O bom de conversar essas coisas com o mecânico, porque o combinado não sai caro. Você saber o que está acontecendo e ele também saber o que você espera dele, deixa essa relação muito mais tranquila. E nisso também ajuda você a levar sempre no mesmo mecânico, porque assim, além dele conhecer você, ele também conhece a sua máquina, ele vai saber quais são os cacoetes, as coisas que costumam às vezes acabar desgastando mais rápido, ele vai conseguir te dar um serviço melhor se você passa sempre no mesmo mecânico. E aí a gente entra num outro ponto bem importante aqui. Quando você leva cada vez numa oficina diferente, o cara não tem nenhum compromisso em realmente não te engambelar. E por que isso? Porque você não vai voltar nunca mais. Se você não vai voltar mais, ele pode te enganar, porque afinal, não importa. Agora, se você tá ali sempre, você tá conversando com ele sempre, você cria uma relação de confiança ali, que aí ele sabe que o ano que vem você vai estar lá de volta para fazer outra revisão. Ele não tem que te engambelar, ele na verdade tem que te tratar bem nos próximos 10 anos. E aí, com o tempo, você sempre passando no mesmo mecânico, você pode negociar um desconto, você pode falar com ele: nossa, essa peça aqui, será que não é melhor eu trazer ela do exterior na mala? Será que não é melhor eu buscar ela na Santa Efigênia? E aí fica um pouco mais barato? Onde é que eu consigo comprar isso aqui, talvez em atacado, já que eu vou precisar bastante nos próximos 2 anos? Coisas desse tipo. Você tendo essa relação com o mecânico facilita muito para você conseguir, a longo prazo, economizar dinheiro. E por fim, quando você for vender, se você tiver esse histórico bonitinho falando de todas as peças que trocou durante toda a história do seu carro, da sua moto, da sua bike, você pode ter certeza que quem for comprar vai ficar impressionado. E você ter um comprador impressionado é o que você mais quer quando você está querendo vender alguma coisa. Esse histórico ajuda você a comprovar que a pessoa que vai comprar não está entrando numa fria. Todo mundo quer comprar alguma coisa em que ele está se sentindo confiante em comprar. Tem muita gente que não compra de jeito nenhum carro, moto, bike usada porque não confia. Se você conseguir provar para a pessoa que ela pode confiar, a coisa muda, né? E esses são os 3 passos que eu queria deixar aqui hoje. Agora, outra ideia é você ir de transporte público, Uber, 99, táxi, porque aí tem outra pessoa que faz isso por você. Aí esse tipo de preocupação fica embutido na taxa de passagem que você paga. E bem, por hoje é isso. Se você gostou do que você viu por aqui, deixa seu joinha e compartilha nas suas redes sociais. E se você quer saber mais sobre carro, moto, bike e tudo que leva a gente de um lugar para o outro, se inscreve aqui no canal. Um abraço e tchau, tchau!